O tempo da vitória chegou. Chegou para Davi e chegará também para você, para mim. Mas quando o tempo da vitória chega, é muito importante que a gente dê as honras, que a gente dê as glórias ao Senhor. Porque é Ele que nos dá a capacitação, Ele que nos prepara para conseguir as vitórias da nossa vida. É isso que nós vamos ver hoje no capítulo de 2 Samuel 8, onde Davi é honrado, ele é homenageado, ele conquista, mas ele se volta para o Senhor e dá todas as glórias ao Senhor pelas conquistas que ele tem. Beleza, pessoal? Vamos contextualizar então o capítulo. Antes de mais nada, só quero pedir a você que, por favor, se inscreva no canal e ative aí o sino de notificações para que você seja avisado dos capítulos que a gente faz aqui todos os dias. Beleza? Bom, nesse capítulo, pessoal, a vitória chega, tá? Começa uma série de vitórias na vida de Davi. Davi vem conquistando filisteus, moabitas, ele vai derrotando todo mundo que está ao redor dele. E interessante que tudo que ele conquista, né, todos os despojos, né, o ouro, o bronze, a prata que tem dos derrotados que ele vem fazendo pelo caminho, ele vem e oferece ao Senhor. Ou seja, ele glorifica o Senhor, ele honra o Senhor, ele reconhece que o Senhor é que está fazendo com que ele tenha essas vitórias. Outra coisa muito interessante é que Davi, ele em nenhum momento ele se coloca como aquele cara que, eu sou brabo, virei brabo, sou o rei, sou brabo, é comigo mesmo, quem sabe sou eu que estou fazendo. Não, Davi, ele se mantém tranquilo, ele se mantém humilde, se mantém com os pés no chão, ele está conquistando sim as coisas que ele está conquistando, mas ele está sempre dando glórias ao Senhor, sempre levando de maneira equilibrada, sem querer exageros, né? Sem querer fazer coisas que o coloquem como muito diferente dos demais. Ele se mostra um rei justo, porque ele começa a organizar esse reino que cada vez fica maior, né? E à medida em que ele fica maior, ele requer mais organização, né? À medida que você conquista mais coisas, que você tem mais responsabilidades, né? Você, a gente precisa se organizar melhor. Você precisa se organizar melhor para que a coisa flua, para que a coisa, né, a máquina continue trabalhando sem que fique dando problemas e você toda hora tem que ficar apagando incêndio, resolvendo um problema. Então Davi vem fazendo isso, e isso é muito positivo aos olhos do povo e também aos olhos daqueles que desprezaram ele, que duvidaram dele, né? Agora essas pessoas começam a quê? Começam a querer, vamos botar de uma forma, paparicar ele, né? Puxar o saco, né? Uma maneira chula de falar. Começa a puxar o saco dele, manda presente para ele, não é isso? Vai lá elogiar que ele é o cara, que ele é o bom. E aí ele, como eu falei no início, o que ele continua fazendo? Tudo que ele pega, ele olha, isso aqui é do Senhor, as glórias são do Senhor, não são minhas, eu apenas estou executando. Eu só consegui porque o Senhor estava comigo. Isso ensina muito a nossa vida, o nosso cotidiano, né, pessoal? Porque quando a gente está numa dificuldade, né? Eu não sei se com você acontece isso, mas eu tenho certeza que comigo acontece. Quando a gente está na dificuldade, a gente fica muito apegado a Deus, né? A gente ora todos os dias, a gente vigia, a gente pede. E quando a gente conquista, nem sempre a gente tem essa mesma vontade, essa força, né? Esse mesmo ímpeto de chegar ali, botar o joelho no chão e agradecer a Deus e honrar a Deus e falar com Deus e vigiar e toda hora falar. A gente acaba dando aquela balançada, né? Eu sou bom. A gente acaba achando que a nossa autossuficiência, que fomos nós que conquistamos, que fomos nós que resolvemos, e esquecemos que nós só conseguimos porque Deus nos capacitou. E quando a gente ganha, né? Quando a gente é promovido, quando a gente eventualmente tem uma coisa que é vista por outros como uma vantagem, né, como um benefício, a gente começa a ser cercado de pessoas e às vezes a gente se surpreende com as pessoas, porque a gente imagina que essa pessoa é uma coisa e essa pessoa se mostra outra coisa. Mas isso de certa forma é positivo, porque na realidade a gente acaba entendendo e sabendo quem é realmente aquela pessoa. Nos causa tristeza, nos causa espantos, né? A gente fica chateado muitas vezes, mas de certa forma
é importante, não sei se é bom ou se é ruim, mas é importante porque ensina para que a gente não faça o mesmo quando nós estivermos do outro lado. Porque sim, nós estaremos de um outro lado, nós estaremos numa posição em que a gente está vendo pessoas terem vitórias. E qual vai ser a nossa reação? Qual vai ser a nossa atitude, né? O que a gente vai sentir? Vai sentir inveja ou vai ficar feliz pelo outro estar conseguindo as vitórias? Como é que a gente vai lidar com isso? Né? Porque a vida é assim. Às vezes você tem vitórias e você é o homenageado, você é o paparicado, e às vezes você vê outras pessoas tendo vitória e você vai lá elogiar, você vai lá reconhecer que aquele cara foi competente naquela situação. É importante que a gente tenha isso em mente, é importante que a gente honre ao Senhor, né? Eu já falei aqui algumas vezes, né? Um grande amigo meu que sempre fala, o Nelson, todas as vitórias que a gente tinha no trabalho que a gente fazia, ele sempre falava, todas as glórias ao Senhor. E é isso que eu entendo, que eu acredito hoje, que eu realmente percebo na minha vida, é que o Senhor nos glorifica, o Senhor nos capacita, o Senhor evita que muitas vezes portas que não são portas abençoadas se abram para a gente às vezes até bate na porta, né? A gente bate nessa porta, essa porta não é uma porta abençoada, mas Deus não deixa a gente entrar, né? E é importante que a gente reconheça isso, pessoal. Tudo aquilo que a gente consegue, que a gente conquista, que a gente se prevalece, né? Que é benefício para a gente, porque é benefício para a gente e é benefício para quem está em volta da gente, né? Quando a gente faz uma coisa que é ruim, isso reverbera normalmente para quem está em volta. E quando a gente faz coisas positivas, quando a gente tem conquistas positivas, isso também reverbera para quem está em volta da gente. O capítulo de hoje nos ensina isso. Duas lições muito importantes. Honra ao Senhor em todas as suas conquistas, as glórias são dele. E não se esqueça que pessoas vão te cercar, pessoas vão te elogiar, pessoas que duvidaram de você, que fizeram pouco caso de você, elas vão elogiar você quando você estiver nas suas vitórias, nas suas conquistas. Então lembre-se que elas não são exatamente as melhores pessoas para lhe dar conselhos. Beleza, pessoal? O capítulo de hoje foi esse. Agradeço a vocês que ficaram aqui até o final do vídeo. Vou pedir que você, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, você vai ser avisado de todos os vídeos que a gente faz aqui todos os dias, tá? Todo dia a gente vem aqui e reflete um capítulo da Bíblia, com a intenção de incentivar mais pessoas a lerem a Bíblia, refletir a Bíblia e principalmente procurar viver com aquilo que a palavra nos ensina. Beleza, pessoal? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.